Vamos começar mais uma videoaula nossa. Essa videoaula será sobre materiais sintéticos. Então eu faço uma pergunta para vocês. O que é um material sintético? Antes de vocês responderem, aqui eu tenho 3 exemplos de materiais sintéticos. Alguns comprimidos, que podem ser remédios. Uma saboneteira, que é feita de um material sintético, de plástico. E copinhos de plástico, que também são materiais sintéticos. Então essas 3 fotos são de materiais sintéticos. Observe a imagem. A imagem vocês têm uma folha e em cima da folha vocês têm alguns comprimidos. O que você consegue identificar na imagem? Você consegue identificar o material sintético e o material natural da imagem? Bom, é óbvio, né, gente? A folha é um material natural. Os comprimidos são material sintético. Então, esses comprimidos é um medicamento, é um material sintético. E a folha é o material natural. Então, a maioria dos medicamentos são elaborados sinteticamente. Os medicamentos são produtos sintetizados em laboratório e que foram estudados cientificamente por muito tempo. Passaram por testes para verificação da sua eficácia e efeitos adversos ou colaterais. O que significa isso? Um remédio, antes de ser colocado no mercado, ele leva pelo menos 10 anos de pesquisa. É a média para se colocar um remédio no mercado. Esse remédio, como vocês podem ver na imagem anterior, da folha e dos comprimidos, ele é um remédio geralmente é material sintético. Ele pode ser até usar o princípio ativo, pode ser que seja extraído da folha. Então você tem a folha, que é um material natural, e tem os remédios, que é um material sintético, naquela imagem. De repente, o princípio ativo dos remédios é o mesmo princípio ativo que está naquela folha. Ele pode ter sido, o remédio pode ter sido feito à base daquela folha. Tá? A folha é natural. O medicamento não, o medicamento é sintético, ele foi produzido em laboratório. Tá? Mas todo material sintético tem que ter como base uma matéria-prima. Essa matéria-prima pode ser natural ou não, que é o caso da folha e dos comprimidos. Tá? Aqui a gente já tem o medicamento industrializado, né? Embalado, bonitinho, tudo certinho. Então, é um material sintético. Agora observe essas imagens aqui. Vocês têm garrafas PET, uma imagem, e a outra imagem uma plataforma de extração de petróleo, uma plataforma marítima. Qual é a relação entre o plástico, que é feito essas embalagens, e o petróleo, que é extraído aqui numa plataforma continental? Então, o plástico vem das substâncias derivadas do petróleo. Então, o petróleo é natural. E pertence ao grupo de polímeros, moléculas muito grandes com características especiais e variadas. Significa isso? O plástico não é extraído do petróleo. O que é extraído do petróleo é a gasolina, o óleo diesel, os óleos lubrificantes. Porém, desses derivados de petróleo, eles são tratados quimicamente e se transformam em plásticos. Tá? Então, o plástico é uma molécula sintética. Existem vários tipos de plástico. De acordo com a finalidade que você quer, vai ser o tipo de plástico. Então pode ser um plástico transparente, pode ser um plástico mais opaco, pode ser um plástico flexível, pode ser um plástico duro. Então, de acordo com a utilidade do plástico, ele vai passar por um processo para deixar ele daquela utilidade, para aquela característica. Então a gente pode definir o seguinte: materiais naturais podem ser de origem animal, vegetal e mineral, e serem utilizados pelo ser humano tal como a natureza oferece. Ou ele pode ser manufaturado. Mas mesmo sendo manufaturado, ele não deixa de ser um material natural, ou seja, que foi extraído da natureza. O que quer dizer isso? Eu posso ter o suco de laranja, exprimido na hora, ele é natural. Agora,
existe embalagem de suco de laranja concentrado que tem que misturar com água. Aí o suco de laranja é natural, mas esse concentrado ele é manufaturado. Ele foi transformado em suco de laranja concentrado por uma atividade humana, mas ele ainda continua sendo um material natural. Ou no caso a lã. A lã ela é extraída de ovelhas. Só que aí os fios de lã são unidos, são manufaturados, o tecido de lã. É uma manufatura. Mesma coisa com algodão, que ele pode ser usado naturalmente, né, como flocos de algodão, ou ele pode se transformar no tecido, que aí o tecido é manufaturado. Então, os materiais naturais, eles podem ser extraídos direto da natureza ou manufaturados. Tá? Agora, já os sintéticos são totalmente produzidos pelo ser humano, de forma artificial, e não são extraídos diretamente da natureza. Por exemplo, o vidro. O vidro é totalmente sintético. Para fazer o vidro eu preciso de areia, só que a areia passa por um processo químico que transforma essa areia em vidro. Da mesma forma, o plástico, que é o petróleo, que é a matéria-prima do plástico. Só que o petróleo passa por uma transformação química para dar origem a vários plásticos. O nylon é um material, um tecido sintético. Então, diferente do algodão e do linho, que são tecidos naturais, o nylon é um tecido sintético. Ele passou por uma transformação química que transformou ele num material sintético. Então, o material sintético não existe na natureza, ele passa por processos químicos até ser produzido, sintetizado. Agora, nossa sociedade ela depende muito de material sintético. E por que é importante fazer o descarte de materiais de forma correta e seletiva? Vejam esses 3 desenhos aqui, gente. Eu tenho vários materiais sintéticos aqui formando lixo. Plástico, papelão aqui. Vários materiais sintéticos no lixo. Aqui eu tenho outra foto que é um cesto com papéis de lixo. Com papéis no lixo. E aqui uma foto, que é a foto do planeta Terra, foto estilizada, e coberto de lixo. Tá? Veja só, tem latinhas de alumínio, tem pneus, tem materiais de ferro aqui, arames, vários lixos em volta do planeta Terra. Então, por que é importante fazer o descarte de materiais de forma correta e seletiva? Para que a Terra não se transforme num grande depósito de lixo, que nem estamos aqui vendo. Tá? Então, essa foi a nossa aula, gente. Muito obrigado e até a próxima semana.